Shalom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até você, trazendo a palavra de Deus para esse dia. Nesse primeiro dia do ano, eu quero trazer para você um desafio e ensinar você o voto de Jacó. No livro de Gênesis, capítulo 28, tem a história de Jacó, que saiu de casa sem nada, deixou toda a herança para trás, ameaçado de morte pelo seu irmão. Ele recomeçou do zero, mas ele fez um voto com Deus. Ele chegou diante de um lugar, quando ele fugia, dormiu, sonhou, e que Deus falava com ele, e que Deus prometia para ele que ele seria o herdeiro, que ele teria aquela propriedade. Enfim, Deus mostrou para ele que ele poderia ser alguém na vida. E ele então naquela hora ele faz um voto com Deus. E isso tem uma prática judaica. Quando Deus dá uma promessa, a pessoa faz um voto. Então ele fez o voto. E eu vou ler para vocês o voto que nós já lemos várias vezes, mas vamos ler até decorar, né? E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, olha só, em paz tornar a casa do meu pai, e o Senhor então será o meu Deus. Quer dizer que Deus ainda não era o Deus dele. E eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Então Jacó faz esse voto especial, que é chamado voto de Jacó, o voto do dízimo. E ele então começa uma nova história. E este é o ensinamento mais importante que eu estou dando para vocês, para todas as pessoas. Eu estou falando e pregando para as pessoas que frequentam o nosso ministério. Mas muitos que apenas são amigos de longe também estão ouvindo isso. E é de propósito, porque uma das coisas mais tristes para um pastor, vou contar uma história para você. Uma moça que era do interior, é uma história real. Ela um dia chega para a igreja, o pastor diz: pastor, não estou conseguindo alimentar os filhos, não estou conseguindo dar comida para a família e tal, e eu vou ter que ir embora para São Paulo, arriscar a vida. E foi embora. Passado algum tempo, ela foi numa igreja, e lá ensinaram ela a dar o dízimo corretamente. E ela tornou-se então a dizimista, ela fez o voto de Jacó. E prosperou. E passou alguns anos, 3, 4 anos, voltou para casa de carro, bem sucedida. Foi lá visitar o pastor. Ô pastor, tudo bem? Ele disse: ô, como você prosperou? Eu digo: pastor, eu vim aqui para ele falar algo para o senhor. Se o senhor tivesse me ensinado naquela época a dar o dízimo corretamente, eu não precisava ter ido embora. Eu tive que descobrir o voto correto do dízimo lá em São Paulo. Então, lamentável que o senhor perdeu uma membro da igreja, uma família, e eu perdi meu tempo. Um pastor ouvir isso é paulada, viu? Mas merecia. Então esse voto, poucas pessoas gostam de falar disso, mas é a realidade, é a verdade. Então algumas pessoas que são conhecidas no mundo, que fizeram o voto de Jacó. Eu vou escrever sobre isto, estou escrevendo um livro já. A pessoa que fundou a Colgate, o dono da Colgate, que tem o dono da Colgate, Palmolive, tem a Caterpillar, todas essas grandes empresas, elas dão o dízimo. Algumas dão 30%, 40%. E para o evangelho, né? Um dízimo triplicado. E se não me engano é o William, eu era menino quando o pai dele disse: você vai para Nova York, filho. Ele morava no interior. Vai tentar a vida, porque aqui você vai passar fome. E o menino parece que tinha 14, 15 anos. E chorou muito, não queria ir, mas o pai forçou: vai, que Deus me mostrou que você será bem sucedido. E ele no caminho encontrou uma pessoa, não sei se era pastor, alguém, que disse para ele: olha, você vai ter uma fábrica de sabão, de coisas relacionadas a isso.
E ele foi. E realmente chegou em Nova York, ele conseguiu um emprego numa fábrica de sabão. Como menino. E o dono da empresa era o proprietário, não tinha família, adotou ele como filho. Resultado, ele tornou-se o proprietário. Mas a primeira coisa que ele fez, quando chegou em Nova York, ele ouviu essa palavra dessa pessoa que ele encontrou. Se você quer ser bem-sucedido em Nova York, Estados Unidos, qualquer parte do mundo, faça o voto com Deus. O voto de Jacó. Prometa a Deus que de tudo que Deus te der, você vai dar o 10%. E ele fez. Então esse moço tem uma história linda, que claro, era moço, né? Depois ele passou, quando ele morre, o proprietário da empresa, ele se tornou o dono, ele fez um documento. E no documento ele colocou Deus como sócio. E ele aumentou a porcentagem de Deus para 20%, para 30%. Se não me engano, chegou a 50%. Mas a história dele é tão interessante que foi a primeira pessoa nos Estados Unidos a fazer um outdoor, a fazer panfletos, folhetos, divulgar o trabalho dele na imprensa ou de casa em casa. Ele foi a primeira a ter uma fábrica de sabão. Então observe que o Colgate dizimista teve uma fábrica de sabão, né? Começou com a fábrica de sabão, começou humilde, começou pobre e tornou-se um dos homens mais bem-sucedidos do mundo. Esta é uma das histórias nos Estados Unidos, porque todo o país americano, eles são dizimistas, é cultural. Inclusive houve uma situação nos Estados Unidos foi fundado em cima da Bíblia. São pessoas evangélicas que fundaram os Estados Unidos. E houve uma situação, na época de Abraham Lincoln, que quebrou a bolsa. E Abraham Lincoln decretou um dia chamado Dia do Fogão Apagado. E nesse dia, ninguém comeu. E eles fizeram então o voto de dar o dízimo, de ser dizimista. E a partir dali os Estados Unidos se tornou um dos países mais poderosos do mundo. O segredo é esse voto. Os judeus, e todos os judeus também têm esse voto. A Caterpillar, aquelas máquinas enormes, você vê fabricando, construindo estrada, também são dizimistas. Tá? A Palmolive, eu ouvi, não conferi ainda, mas ouvi falar que chegou a 90% do lucro que ela dá para missões. Concluindo, os Estados Unidos é a nação que contribui para o evangelho, para missões, para ajuda humanitária nas nações, com 94% de toda a arrecadação investida em evangelho vem dos Estados Unidos. Porque eles são exatamente isso, dizimistas fiéis. E passam do dízimo. Tem uma história interessante que eu ouvi de um grande empresário, que eu convivi muito tempo com empresários cristãos, né, que são empresários que dedicam a parte dos seus rendimentos para Deus e de suas empresas também, dos seus bens. Eu vi uma história interessante. Um certo empresário americano chamou o pastor um dia. Pastor, vem cá no meu escritório, vou te dar uma oferta. Chamou o pastor e deu, parece que $10 mil. O pastor quase desmaiou. Meu Deus, que benção, que oferta. Tá bom. Na hora que ele vai assinar o cheque, chegou a notícia. E o secretário disse: patrão, uma notícia. Acaba de afundar um dos seus navios. O prejuízo é enorme. Aí botou as duas mãos na cabeça, meu Deus. Aí o cara, para acrescentar, ainda disse: talvez falência. Aí ele ficou mal. E o pastor ali. Aí ele pegou o cheque: pastor, desculpe, eu vou lhe falar para o senhor, eu vou rasgar esse cheque. Vou anular esse cheque. Aí o pastor já perdi a minha oferta, desanimou, né? Mas ele rasga o cheque e faz outro cheque. E esse outro cheque no valor $100 mil, 10 vezes mais. Primeiro $10 mil, depois $100 mil. Aí disse: pastor, está aqui a minha oferta agora. Essa aqui sim, pode consagrar. Aí o pastor disse: mas não entendi você. Você
queria me dar 10 mil dólares. Aí o navio afundou. Agora que veio o prejuízo, você vai multiplicar por 10 sua oferta? Ele disse, por quê que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou precisar de Deus mais do que antes. Eu vou precisar de um grande milagre. Então eu tenho que dar mais. Então, queridos, esse é um pouquinho de testemunho de pessoas que se deram bem na vida com o voto do dízimo. Então, o voto de Jacó. E muitos que dobraram para 2 vezes, para 3 vezes. Os judeus dão 3 vezes o valor do dízimo. 10%, 20%, 30%. Então, essa parte que é doada, essa é a parte que eu voto para construir o reino de Deus. Então, eu estou falando isto porque foi isto que Deus me inspirou nesse ano. Porque eu prego, eu faço as minhas lives, transmissão, e eu não falo em oferta, eu não peço oferta. E graças a Deus, nós não precisamos estar pedindo. Não, Deus tem nos abençoado, prosperado de uma forma maravilhosa. Aqui nesse lugar, olha só, as oliveiras. Cada oliveira, ela está falando e está anunciando, profetizando o nascimento de um príncipe de Deus, uma princesa. Nós oramos para que Deus prospere nosso povo e levante príncipes, porque são os príncipes que vão construir o reino de Deus. Manter tudo isso aqui, Deus precisa levantar príncipes. Então, quando eu vim para cá a primeira vez, quando Deus mandou eu parar de viajar, queridos, quando Deus mandou eu parar de viajar, naquele ano eu dei uma oferta de $500 milhão. Eu estava ofertando para 70 nações. E de repente Deus mandou parar tudo e vir para uma cabana. E eu pensei, Senhor, é meio doido isso, né? Vir para uma cabana, a pobreza não glorifica a Deus. E se eu sou um profeta, as pessoas dizem, meu profeta é uma cabaninha lá morrendo de fome, passando necessidade. Isso não traz glória para Deus. E aí Deus falou comigo, você vai para a cabana e eu vou te ensinar algo que está na hora de você passar esta capa de riqueza para pessoas. Deus me mostrou e depois Deus confirmou com outros profetas. Quando eu vim para o Rio Grande do Sul, Deus falou com um dos profetas que era inclusive da Argentina, disse, olha, Deus te deu uma capa de riqueza, uma unção de prosperidade. Onde você colocar a mão vai prosperar. E você tem que colocar pastores debaixo dessa capa, pessoas debaixo dessa capa. Então eu falei assim para Deus, Senhor, eu pregar para pastor ofertar, pastor ser dizimista, não, Deus, longe de mim isso. Mas Deus me levou a esse desafio e eu comecei a ensinar os pastores. Você quer prosperar, pastor? Você tem que dar o dízimo. Você tem que estar debaixo de cobertura. Você tem que sustentar um pai espiritual. É um exercício de fé para você crescer. O primeiro que eu falei, lembro como hoje, ficou até bravo. Foi embora chateado. Passou 1 mês ou 2 ele voltou. Cada um que entrar na minha cobertura, eu também falava, você vai começar a estar debaixo de cobertura, comece dando um cordeiro mensal. Porque era terrível a miséria das igrejas do Rio Grande do Sul, queridos, há 8 anos atrás. Você não imagina. Onde eu ia pregar, eu tinha que pagar até meu hotel, tudo. Eu acostumado a pregar em várias nações do mundo e ganhava muito bem, agora eu tinha que pregar nas igrejas, eu tinha que pagar a minha despesa. Espírito de miséria. Então eu obedeci a Deus e comecei a falar, e esse primeiro pastor que eu falei, ele tinha uma igreja próximo da favela, interessante, porque em Porto Alegre, quando a gente visitava a igreja dele, tinha que deixar o carro de ré. Eu disse, por que de ré? Porque era um beco sem saída. E ele disse, não, que quando dá tiroteio aqui na via tem que sair correndo. Então eu fui lá pregar pro cara cuidando do carro lá, né? Vai dar um tiroteio aí.
E esse foi o primeiro que achou ruim a ideia. Não gostou do desafio. Mas daqui um pouco, Deus trouxe ele de volta. E ele veio no meu escritório e ele caiu no chão, começou a tremer. E simplesmente sentiu o poder de Deus, eletricidade. E ficou um tempo ali tremendo quando ele veio trazer 2 cordeiros. Porque eu tinha falado 1 cordeiro, ele veio com 2 cordeiros. E disse, foi Deus que mandou. Deus mandou que eu trouxesse 2 cordeiros. Deus mandou que eu ficasse debaixo da tua cobertura. Deus mandou que eu te recebesse como um pai espiritual, que eu começasse a honrar para ser honrado. E quando ele teve aquela experiência no chão, caindo ali e tremendo, ele levantou e saiu dele uma escuridão, gente. Saiu dele um negócio escuro. E ele disse, saiu de mim um espírito de morte. E a partir daquele momento, esse pastor começou a prosperar. Meses depois, ele veio de carro novo, casa nova. Daqui um pouco, no final do ano, ele estava viajando com toda a família para fora da nação, viajando fora. Então, começou a acontecer uma mudança na vida daquelas pessoas que, primeiro os pastores, porque a nossa escola, ela é escola de pastores. Então nós temos pastores aqui na África, em tantos lugares, são milhares. E a maior dificuldade, principalmente em lugares como África, é que os pastores não são dizimistas. Eles não têm o voto de Jacó. Eles não têm legalidade para pregar sobre dízimo, nem receber dízimo. Eles não têm, como se diz, não têm legalidade é a palavra, mas não dão exemplo. Então, por mais que as pessoas queiram abençoar, eles são sempre numa situação difícil. Então, começando com pastores, é importante que os pastores tenham o voto do Jacó. Depois, pessoas que precisam sustentar a família, pessoas normais, também é importante garantir seu emprego. Queridos, a mensagem que eu estou pregando, aqui no nosso povo todo, você não encontra um desempregado, você não encontra um só desamparado. Nós ensinamos nosso povo, você tem que ser fiel com seus dízimos e ofertas. E nessa pandemia, muitos voltaram atrás no seu voto, na sua fidelidade com Deus e tiveram problema. Então, ontem eu contei para vocês de um irmão aqui que prosperou, que era empregado e tornou-se patrão e hoje tem um carrão, vive bem. Passou 2, 3 meses sem entregar o dízimo na pandemia, veio aqui chorando a situação, entrou o inferno na casa do homem. Depois que ele resolveu, eu disse, pastor, eu tenho que acertar, eu vou agora pedir que o senhor ore por mim, me perdoe, me parcela o que eu atrasei. Mas foi apenas falar isso, e já a esposa que estava desenganada já levantou, e a situação desastrosa na casa já mudou. Então, do dia para a noite, queridos, é uma coisa impressionante. Quando a Bíblia diz que nós nos acertamos com Deus, tudo muda. Então, é por isso que nesta época de pandemia, a maioria das pessoas que frequentavam a igreja voltaram atrás e não foram mais fiéis nos seus compromissos. Além de perder a saúde, muitos perderam o trabalho, o emprego, perderam a economia, porque muitos, ao invés de avançar no seu voto, eles diminuíram. Então, por isso, eu estou pregando para o meu povo, para as pessoas que estão debaixo da nossa cobertura. Sei que milhares outros vão ouvir, você fique à vontade. Eu só posso ensinar meus filhos e quem me ouve. Então, aqueles que ouvem, fique à vontade o que você quer fazer. Mas o desafio é esse, é grande. Neste ano, queridos, nesse próximo ano, não sei se 300 a 400 empresas no Rio Grande do Sul vão quebrar. Já tem uma previsão assim de uma quebradeira impressionante. A única coisa que pode salvar essas pessoas é Deus. E na área financeira, não é só oração, é também contribuição, é lealdade com Deus. Então, por isso, o voto do dízimo é importante. Então, o dízimo, do lucro que a pessoa tem, ela tira. Todo o judeu, o Jacó,
que fizeram o voto, é assim, do lucro que Deus deu, tira 10%, separa. E aquela parte é consagrada e entregue na mão da sua autoridade espiritual, do apóstolo, profeta, o pastor, e ele abençoa. E tem que ter um dia especial para abençoar. Nós pegamos 4 dias por mês para abençoar nossos dizimistas, porque eles merecem isto. Eu venho para o monte consagrar e apresentar o dízimo da pessoa, apresentar as ofertas. Eu fico 4 dias ali, cada dia orando por uma área da vida, área física, área emocional, material, espiritual. Então, quando Deus mandou que eu viesse para a cabana, eu disse: Senhor, pobreza não te glorifica. Eu ficar numa cabana, depois de andar em hotéis, os melhores hotéis do mundo, e Deus falou comigo: é para mostrar para essa geração como que se faz, como que se começa do zero, como se recomeça algo. Então eu recomecei aqui, era tudo jogado, nós investimos aqui, as oliveiras maravilhosas, oliveira de 50 anos, querido. Então estamos construindo, já investimos aqui em construção e continua investindo. O nosso poço, preciso cavar mais de 200 metros para achar água, a melhor água, graças a Deus. Enfim, estamos aqui prosperando, assim, por obedecer a Deus. Então Deus falou comigo assim naquela época: a cabaninha é pequena, é simples, mas por aqui vai passar riqueza para o Rio Grande do Sul. Você observa lá, você vai lá, desde 2011, quando secou os rios, e aí depois que nós construímos uma cabana, já em 2012, dá uma super safra que entrou milhões, né, um absurdo de dinheiro na nossa região aqui. De lá para cá, todos os anos dá super safra, todos os anos supera, todos os anos. Então Deus está cumprindo a promessa que Ele me deu. Vai para a cabana e ora para que venha essa capa de prosperidade sobre os meus filhos. Ensina os meus filhos a prosperar, a se proteger, a se tornarem príncipes. E eu estou obedecendo. Então é isso que eu estou fazendo hoje. Tempos atrás só falava para aquelas pessoas dentro de casa. Hoje, o mundo todo precisa ouvir isso, que nós precisamos ter uma aliança com Deus. O que nos mantém firme e que nos manteve nessa situação é a nossa aliança com Deus. Então o voto é uma aliança com Deus. Então fazer voto com Deus é fazer aliança. E tem que ser fiel, queridos. Se fizer o voto, seja fiel. Então o dízimo, o que é o dízimo? É a 10ª parte daquilo que Deus nos dá. Deus lhe deu 10 bananas, uma é dele. Se você visse um judeu vendendo meias lá na 15, lá em São Paulo, vamos pegar o Silvio Santos. Olha como começou vendendo carneiro. Se bota uma banquinha ali desse tamanho para vender meias. Aquele judeu tem o caixa 2, caixa 1, caixa 2. Cada meia que vender, de 9 meias, vai para a caixa 1. A 10ª meia para a caixa 2. Quer dizer, o dízimo guardado na hora. Na hora. De tudo que vem comprado, feito, chega na hora. Outros que ganham por mês, chega por mês ou por semana. O importante é não ficar mais que 4 dias com nada guardado em casa. Porque se ficou mais de 4 dias com algo que é de Deus, pode vir uma cobrança, pode vir um gafanhoto, pode vir, como aconteceu lá, no caso de Acã, né? Que segurou lá uma barra de ouro, mais uma capa babilônica, e a partir dali o exército de Israel perdeu as batalhas e não conseguiram mais se mexer, né? Tiveram que recuar, tiveram que pedir perdão, Josué teve que fazer alguma coisa assim. Então o mais importante, fez voto com Deus, comece do zero e seja leal e fiel.
E tem que ter coragem, porque vai ter momentos que a parte de Deus, o dízimo, será tão alto, tão grande, que a pessoa vai sentir pena de entregar. Isso aconteceu comigo. O primeiro dízimo deu grande, os primeiros dízimos que eu dei, eu estava quebrado, estava falido, de repente o dízimo dava para comprar um carro. Então a minha história, eu me converti com este voto, voto de Jacó. Tá? Minha esposa adoeceu, antes de me converter, nós gastamos tudo em um hospital. Passado 1 ano e meio, eu estava completamente quebrado, cheio de dívidas. E quando o pastor foi na minha... orou por ela, foi curada. Quando o pastor vai na minha empresa, ele perguntou se estava tudo patinando. Ele já está atolado há muito tempo. E ele ensinou sobre o dízimo e eu fiz. A partir dali, em 3 meses, eu fiz uma cama de dinheiro. Eu ganhei, fui receber o valor do fornecimento para o exército, dava para encher uma sala, dava para fazer um colchão de dinheiro. Foi assim que eu me converti, vendo Deus multiplicar o pão, Deus prosperar. Então, o Deus que eu sirvo é próspero. E então eu tive a experiência. Então, no primeiro mês eu fui entregar o dízimo, o pastor lá, ele estava fazendo um casamento e o valor era do valor de um carro, um carrinho 1000. Pastor, que isso? De onde é que você está tendo dinheiro? Tu não aprontou, né? Ah, meu Deus. É inacreditável para algumas pessoas a mudança que acontece. E eu fui lá 4 meses, 5 meses fiel. Chegou um dia que várias pessoas da família começaram a falar, mas é muito dinheiro para entregar para a igreja. Aí eu vacilei e resolvi aquele mês fazer um teste, eu não vou entregar. E guardei. E quando eu guardei, fechou todas as portas, trancou tudo, não entrava mais nada. Olha, foi uma coisa assim impressionante. E então, eu falei com Deus, Senhor, o que eu faço? Dobrei meus joelhos e abri a palavra bíblica onde diz que Jesus, nosso advogado, e disse, Senhor, seja meu advogado e faz isso por mim. Faz de conta que eu estou tudo em dia. E me libera. Porque fechou todas as portas. E naquela hora, foi como tirar com a mão. Eu já liguei para o exército, já liberaram que tudo estava trancado, já começou a entrar e começou a empresa a prosperar outra vez. Desde aquele dia, nunca mais eu brinquei com isso. Então eu quero fazer oração com você. Se você quiser, é simples. O dízimo não é nosso, não é seu. De tudo que Deus nos dá, 10% é dele. 90% ele dá para nós fazer o que quiser. Então, a cada virada de ano, a gente não pode ter nada de Deus guardado. Por isso é importante você, na Bíblia, falar que a cada 3 anos, todos os agricultores, os reis e príncipes, eles tinham que fazer um balanço dos 3 anos para acertar seus dízimos, né? Pessoas que tinham grande quantidade de animais, precisava fazer uma recontagem certinha para ver se estava correto. Então, a parte de Deus se entrega, não se administra, se entrega. Quem administra são os apóstolos. A Bíblia fala que em Atos dos Apóstolos, que as pessoas traziam ofertas e os apóstolos que administravam. Teve até um caso de 2 pessoas que queriam administrar e não deu certo, deu problema. Então, a pessoa que quer ser um dizimista, se ele ganha um salário, ele ganha R$100, 10 é de Deus, ele separa. R$1.000, 100 é de Deus. E assim por diante, outras coisas que a pessoa pode ter. Ganhou um presente, ganhou um carro, ganhou isso, ganhou aquilo. Tudo é tirado a parte que é do dízimo, aquilo não lhe pertence. E tudo que a pessoa tira o dízimo é protegido. E aquilo que não tira o dízimo não é protegido. Então, a pessoa que fez esse voto, ela passa a ter um compromisso com Deus
e Deus passa a ter um compromisso com ela. Isso que é importante. E por isso então Jacó fez o voto com Deus, e Deus disse: eu vou contigo, eu vou te levar, e vou te trazer, e você voltará abençoado. E aí cumpre a promessa na volta. Então com a mão aqui assim, se você quer fazer o voto, você vai dizer: Senhor, eu estou ouvindo a tua palavra, e eu creio, vou dar crédito a esta pregação, eu estou dando crédito a essa palavra, e eu quero hoje recomeçar, começar do zero, quero começar uma nova caminhada, uma nova jornada, uma nova empresa, um novo emprego, nova vida, e eu quero fazer o voto de Jacó. Jacó disse: se o Senhor for comigo, me guardar, me proteger, e eu quero dizer a mesma coisa: se o Senhor for comigo nesse ano, me guardar, me proteger, me der o pão para comer, a roupa para vestir, e eu voltar em paz para a minha terra, eu voltar em paz para a minha casa, o Senhor será meu Deus. E eu vou construir o teu reino, vou trabalhar para edificar a tua casa. E de tudo, Senhor, que me deres, certamente darei o dízimo. Então repita comigo: Senhor, eu estou me tornando agora um dizimista e serei fiel no meu dízimo, em nome de Jesus. E todo mês, no dia 10, estarei me consagrando para abençoar esse dízimo. Me dê graça, Senhor, para ser fiel, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que fez esse voto, você já é agora alguém que tem um compromisso com Deus. E Deus tem um compromisso com você. Maiores informações, se você é pessoa que não sabe ainda, entre em contato conosco. Se você está na sua igreja, em outra cidade, em outro lugar, fale com seus líderes, seus pastores, porque isso vale para todos, é universal, onde você estiver. E é importante que você seja fiel no propósito. Agora eu quero falar com aqueles que entregam o dízimo aqui em nosso ministério. Entrego também uma oferta igual ao dízimo. Nós temos a oferta da primícia, a oferta do dízimo, que eu vou falar outro dia. Mas a oração que a gente faz nesse lugar, aqui na pista, todo dia, passando, nós apresentamos no dia 10 de cada mês, dia 11, 12, 13, 14, nós apresentamos os dizimistas, e em específico aqueles que ofertam em nosso ministério, aqueles que ajudam de alguma forma, que tem pastores que têm a sua igreja, têm a sua denominação e dão dízimo lá, mas também dão as suas ofertas para esse projeto, porque isto é válido também. E então nós temos o compromisso de apresentar essas pessoas a Deus e de orar por essas pessoas e de abençoar de uma forma especial e lutar por essas pessoas quando eles estão passando por grandes batalhas. Então isso já acontece aqui há mais de 30 anos, não é novidade. Mas aquelas pessoas que têm empresa ou têm algum negócio, ou fez um grande negócio, ou tem causa na justiça, eles fazem o voto. Tá? Antes de ter, Senhor, se eu for bem nesse negócio, se eu fizer esse negócio, se eu receber isso, eu vou separar. Então, essas pessoas, quando enviam para nós ensinamos um dia, a pessoa deve separar aquele dia. O dia que você entrega seu voto, você deve ter um dia especial com Deus. E aí você apresenta também os pedidos. E quando você entrega o dízimo, eu faço a oração do príncipe de Deus. Peço para Deus, como ele fez com Jacó, que ele mudou o nome de Jacó quando Jacó entregou a sua oferta, seu propósito. Então, aquela entrega é muito importante. Que quando você entrega teu voto, que você peça que Deus mude o teu nome, mude a tua história, mude o teu ministério. Então eu tenho feito isso com aquelas pessoas que estão debaixo da minha cobertura. E eu peço que aquela capa que o Senhor nos deu, que tem nos mantido, que tem nos abençoado, que a mesma bênção, a mesma unção que o Senhor tem nos dado,
venha sobre todos aqueles que têm um compromisso conosco. Então, repetindo, orar, nós oramos por todo mundo. Mas as pessoas que têm compromisso conosco, nós temos uma aliança. E nós temos uma obrigação. Quando uma dessas pessoas está com problema, nós entramos em oração. 10 pessoas, 20 pessoas, até 80, 90 pessoas numa noite subindo o monte. Olha, vamos pelejar por aqui, ó. A batalha aqui, o projeto é esse aqui, ó. Para nós construir aqui, nós temos que fazer isso. Batalhar aqui, esses irmãos que serão um instrumento de Deus. Então isso é uma alavanca na vida das pessoas. Eles sobem, eles têm pessoas orando por eles. Então este é uma coisa maravilhosa que Deus fez hoje, de levantar um exército de oração para orar por todos aqueles que têm voto com Deus. Então se você está começando, que Deus te abençoe. Se você já faz há muito tempo, que Deus te abençoe. E comece o ano então com esse propósito. Acerta teu voto com Deus. Se você já é dizimista há tempo e parou uns dias, não dê mais nenhum passo. Acerte. E quando você atrasa e vai dar depois, tem que acrescentar 20% ainda. Está na Bíblia, Levítico 27. Então, a única coisa que nós não podemos fazer é entrar num novo ano com uma dívida com Deus. Nós podemos ter dívida no SPC, alguma coisa, isso vai até atrasar a vida da pessoa. Mas estar no SPC de Deus é terrível, porque ele não vai avançar. E Deus não vai ter compromisso com a vida material dele. Então Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Então essa é a primeira mensagem do ano, e que você saiba que aqui nós queremos citar, falar, lembrar, abençoar aquelas pessoas que mesmo longe estão construindo conosco uma obra que vai... Nosso próximo projeto é para 100 anos, completar 100 anos de oração 24/7. Orando 24 horas por dia, sem cessar, e agora vamos projetar isso para 100 anos. Então que Deus te abençoe, feliz ano novo, com a bênção de Deus, te salé, que o Senhor te levante e te coloque na rota do sucesso. Um grande abraço e fique com essas imagens bonitas, em nome de Jesus, imagens do nosso local de oração, onde você também receberá orações este ano. When the sun has set on a Friday night, bringing peace into your home, families will gather all around singing Shabbat Shalom. Everybody sing Shalom.